Ok, boa tarde, turma, oitavo ano, não é isso? Turminha cheia de energia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, viu? Se cuidando, se protegendo. Eu estava também, mas infelizmente o corona me pegou, mas eu estou aqui, graças a Deus, viva, contando com a graça de Deus e me recuperando. Vejam só, a gente vai retomar nossas aulas de ciências, não é isso? Paramos nas últimas aulas vendo aquela parte de nutrientes, depois vimos a digestão, as fases da digestão, depois vimos os componentes que formam o sistema digestório humano, foi isso? Os órgãos, no caso, que formam. Então, com isso a gente finalizou aquele capítulo. Agora a gente entra num outro sistema, sai do sistema digestório humano e entra no sistema circulatório humano. E ainda tem outros mais adiante, certo? Que a gente está vendo nessa fase de vocês. Então, o sistema circulatório, ou também chamado de sistema cardiovascular, porque abrange tanto o coração como todos os vasos sanguíneos que há no corpo humano. Ele é constituído de quais componentes principais? Coração, vasos sanguíneos e o sangue que percorre dentro dos vasos sanguíneos todo o corpo, em todo o corpo humano, certo? Aí vocês devem estar, quando começar esse vídeo, com o livro na página 49, 50, 51, 52 e 53 inicialmente. Eu iria passar uma videoaula do YouTube de um outro professor, mas aí eu não estava com paciência de procurar, eu disse, vou eu mesmo, no meu canal, mandar para eles esse início de aula sobre o sistema circulatório, certo? Já introduzindo, até porque a gente, de acordo com a nova reunião, proposto pela nova reunião, a gente não vai poder lançar muitas informações ao mesmo tempo, vai ser de pedaços para não sobrecarregar vocês, certo? Então, voltando, a gente vai ver essa parte inicial, ou seja, para que serve o sistema circulatório, quais são os componentes, como a gente acabou de ver, que formam o sistema circulatório, coração, vasos sanguíneos e sangue, certo? E depois a gente vai ver cada um desses componentes, certo? Fala também sobre as circulações que há, existe a circulação sistêmica, a circulação pulmonar, então a gente vai vendo por etapas. Hoje a gente vai ver até o sangue e seus componentes, ou seja, o que há dentro do sangue, ok? Então, a partir da página 50, a gente já vê aí uma imagem de um coração com os vasos sanguíneos na mão de uma pessoa. O coração de um adulto, ele tem tamanho de um punho fechado. O tamanho de um punho fechado é o tamanho de um coração adulto, certo? Então, para começar, já tem essa informação. Qual o tamanho de um coração de uma pessoa adulta? Tamanho de uma mão fechada. Então, assim, essa mão fechadazinha daqui é o tamanho de um coração, ok? Virando a página, aí a gente vai ver, no caso, a introduçãozinha na página 51, onde a gente tem aí quais são os componentes que formam o sistema circulatório. Quem são esses componentes que vai formar o sistema circulatório? Só um minutinho. Pronto. Retomando, como eu estava falando, na página 51 vocês vão ter aí o que eu já tinha falado, quais são os componentes que formam o sistema circulatório. Tá aí falando quais são, numa visão geral: coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração, já de início, a gente já viu o tamanho dele, de uma pessoa adulta, né? Isso, o tamanho de uma mão fechada, certo? Ele se localiza na região torácica, certo? No nosso tórax, porque isso aqui tudinho é o tronco, certo? Tórax e abdômen, e tudo isso forma o tronco. O tórax fica dessa região para cá, certo? Então, a gente tem o tórax. Nessa região central do tórax, a gente tem o nosso coração. E ele vai estar ligeiramente, a porção inferior dele vai estar ligeiramente se inclinando para a esquerda, certo? Então, o nosso coração se localiza no meio do tórax, com a porção inferior ligeiramente inclinada para a esquerda.
Essa regiãozinha onde a gente encontra o nosso coração, no meio do tórax, ligeiramente com sua parte indo para a esquerda, é chamada de mediastino. Então, o que é mediastino? Que o autor aqui do livro de vocês nem coloca no caso. Mediastino é a região do tórax onde está localizado o coração. E, por sua vez, numa visão geral, o coração está onde? No tórax, na região mediana, com a porção inferior ligeiramente indo para a esquerda. E essa região é chamada justamente de mediastino. Para que serve o coração? O coração é como se fosse uma bomba. Não tem uma bomba caseira, por exemplo, que bombeia a água da cisterna ou do poço artesiano para a caixa d'água, para daí essa água aí pelos canos da casa chegar a todas as torneiras dos chuveiros? É como uma bombazinha elétrica. Só que a nossa bomba é uma bomba muscular, ou seja, o nosso coração é uma bombazinha constituída de músculo que está constantemente em movimento de sístole, contraindo, diástole, relaxando, impulsionando o sangue para que ele possa, pelos vasos sanguíneos, percorrer e chegar a todas as células do nosso corpo, levando nutrientes, levando gases, certo? E também buscando as substâncias excretas. O que seriam essas substâncias excretas? O que não tem mais utilidade para as células do nosso corpo. Então, vai ser expelido, eliminado pela urina ou através do nosso movimento expiratório. O sistema circulatório está interligado com o sistema pulmonar, porque tanto vai ser levado pelo sangue através do bombeamento do coração, alimentos, nutrientes, como também vai levar gases. Então, nossas células precisam de oxigênio, O2. Esse O2, junto com a glicose, vai se transformar em energia necessária para que tanto as células como o que as células formam, nosso corpo, possam fazer ou realizar as nossas atividades. Ok? Espero que até aí vocês estejam entendendo, certo? Então, nessa página 51, falou dos componentes que eu já tinha falado. Eu já fui me adiantando e já fui falando também da posição do coração, do tamanho do coração, de qual sua função, certo? Aí abaixo diz, o sistema circulatório transporta substância. Acabei de falar também, adiantei-me e já falei, certo? Então, o sangue está aí dizendo que leva as substâncias necessárias para que as células se mantenham vivas. Lógico, se não tiver o coração bombeando o sangue que vai percorrer pelos vasos sanguíneos e chegar com esse sangue contendo nutrientes, contendo gases, essas células vão o quê? Morrer. Se as células morrem, os seres vivos que estão sendo formados por essas células também irão morrer. Ok? Deixa eu me ver. Na página 51, o que está falado aqui eu já expliquei para vocês. Então, vamos para a página 52, ok? Na página 52, fala aí das substâncias que são descartadas, ou seja, tanto o sangue vai levar nutrientes, gases que vão ser utilizados pelas células, como também vai recolher o que não presta, ok? Aí diz aí, ó, entre as substâncias descartadas pelas células e que são transportadas pelo sangue, estão o gás carbônico, certo? Que a gente não precisa de excesso de gás carbônico, a gente precisa de uma quantidade muito pouca de gás carbônico, e o excesso de água, produtos da respiração celular. O sangue também transporta vários materiais provenientes da limpeza efetuada pelo organismo em partes mortas ou desgastadas e da destruição de corpos estranhos ao organismo, como vírus e bactérias. Uma das nossas células que está formando o sangue são chamadas células, os glóbulos brancos ou leucócitos, que são células de defesa. Essas células de defesa, elas estão constantemente em estado de alerta, defesa, porque quando surgir um corpo estranho, um vírus ou uma bactéria, elas vão agir para tentar destruir. Quando destrói, os resíduos daquele embate vai ficar na célula e precisa ser o quê? Tirado, certo? Então, mais uma função também do sangue é recolher o que não tem mais utilidade no sangue, ok? Do sistema circulatório, perdão. É recolher o que não tem mais utilidade no sangue.
Aí mostra o esquema do sistema circulatório. Vou botar aqui para vocês se localizarem. Onde é que eu tô? Tá aqui, esse esquema geral da circulação, onde esses vasos em vermelho são os vasos que possuem maior quantidade de oxigênio e menor de gás carbônico. Os vasos que estão em azul já é o inverso. Recapitulando, os vasos vermelhos são chamados vasos arteriais. Tem maior quantidade de oxigênio e menor de gás carbônico. E os vasos em azul são chamados os vasos venosos, porque tem maior quantidade de gás carbônico e menor de oxigênio. Então, voltando aqui, aí mostra esse esquema. Falo que eu já antecipadamente falei do tamanho, do posicionamento do coração, onde ele se localiza, certo? Tá tudo aí já falando que eu já falei. E na página 53 tem, começa o primeiro dos componentes do sistema circulatório que está aí no livro de vocês, que é o sangue, certo? O primeiro que ele colocou aí como componente foi o sangue. Aí diz que é possível separar os componentes que há no sangue. Também vocês vão ver, deixa eu ajeitar aqui a página, vocês vão ver no livro de vocês, esse equipamentozinho aqui de laboratório, certo? Que é chamado de centrífuga. Lógico, esse aqui está ultrapassado, tem uns muito mais modernos que esse aqui, é só um simples para dar ideia de a vocês como é que ocorre a centrifugação. Então, essa centrífuga são aparelhos de laboratório que existem nos laboratórios. Serve para quê? Quando a gente vai fazer um exame sanguíneo, a gente coloca lá aquela garrazinha de borracha, não é isso? Então, com os materiais descartáveis, seringa e agulha, coletam o nosso sangue. Esse sangue vocês veem que vai para uns tubos. Aqueles tubozinhos de ensaio vão ser armazenados durante determinado tempo, até que vai para análise. Para se analisar os componentes daquele sangue, antes ele passa por uma centrífuga, que é esse aparelho, só que aqui está bem mais simples, tem aparelho bem mais sofisticado, tem centrífugas bem mais, que pode-se dizer, complexas, mais modernas, certo? De última geração. Então, na centrífuga é colocado esses tubozinhos identificados de cada pessoa, o que é que quer avaliar naquele sangue, certo? Aí começa a girar em movimento rotativo de alta velocidade, que é a chamada centrifugação. Após determinado tempo que para a centrífuga, então vai haver a separação, como mostra aqui também, ó. Aqui, ó, a separação. Aqui em cima, a cor alaranjada tem o plasma, e aqui embaixo tem a chamada parte vermelha, que são os elementos figurados do sangue. Essa parte do plasma tem uma percentagem maior do nosso sangue, 55% do nosso sangue é de plasma. Danado é plasma, professora, tem aí, mostrando na figura quando vocês verem. Plasma é a parte líquida do sangue, de cor, um transparente puxado para amareladozinho, certo? Onde vai conter o que no plasma? Os nutrientes, água, sais minerais, proteínas, vitaminas, açúcares, hormônio. Tudo isso aí, em maior quantidade, a água vai estar no plasma, 55% disso aí. A outra parte vermelha, que são chamados elementos figurados, vai conter o quê? As células do sangue, que são as hemácias, que dá a cor vermelha do sangue, que são chamados hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrocistos. Também vai estar nesses elementos figurados as células brancas ou leucócitos ou glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso sangue, que pode-se dizer que nos proporciona a defesa do nosso corpo, certo? E também vai estar as plaquetas. As plaquetas não são células, elas estão misturadas às células, mas não são células, são fragmentos de células, mas que têm sua importância, por exemplo, na coagulação sanguínea, ok? Evita, no caso que haja hemorragia, as plaquetas, porque elas fazem a coagulação do sangue, certo? Então, separou-se e aí faz a análise do que se quer com esse sangue da pessoa. Para vocês terem assim, na prática, assim, ver o que é um plasma, eu acho que já aconteceu isso com vocês. Vocês já estouraram espinhazinha, aí aquela espinha, pum, sai a partezinha de pus, que ali é a bactéria que causou aquela infecção. Quando sai o pus, aí em seguida fica uma águazinha transparente, puxada para amarelado, não é isso? Aquela águazinha transparente é justamente o quê? Plasma.
certo? Que se a gente espremer mesmo, sai o quê? Uma parte vermelha, que é justamente a outra parte do sangue, que é vermelha porque tem as hemácias, que dão a cor vermelha ao sangue. Ok, gente? Aí, passando para a página agora 54, vocês vão ter um esquema bem interessante, onde esse esquema vai abordar justamente como ocorreu, como ficou o sangue depois da centrifugação, em termos, em palavras, ó, mostrando cada uma das partes do sangue, ó, nesse esquema. Tá falando aqui do plasma, o que é que tem dentro do plasma, ou seja, com detalhes, porque eu falei, tem água, tem proteínas, tem nutrientes como açúcares, minerais, vitaminas, glicose, os gases, mas ele vai botando as proporções, vai colocando também muito mais informações, que é interessante que vocês leiam, viu? Até para poder responder as questões que virão na próxima aula. Depois começa a falar dos elementos figurados, ou seja, da parte vermelha do sangue, o tempo de duração de vida de cada uma dessas células, seja as hemácias, seja os glóbulos brancos, as plaquetas. Para que servem, no caso, as hemácias, certo? Por exemplo, para evitar que a gente tenha anemia, certo? Os glóbulos brancos, para defender o nosso corpo contra corpos estranhos, como vírus, bactérias. As plaquetas, que não são células, são fragmentos de células, mas ajudam na coagulação. Onde são produzidas, no caso, esses elementos figurados? Está dizendo também na medula óssea, ou seja, nos nossos ossos longos, na medula óssea, que o que posso dizer, o que é a medula óssea? No popular, é o tutano do osso. Não tem o tutano do osso bovino, que o pessoal adora comer na sopa, que tem aquela gordura dentro, aquele tutanozinho. No corpo humano, aquele tutano, como também no mamífero, no boi, é a parte onde se produz as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Ok? Então, por hoje, a gente vai ficar até aí a explicação, certo? Revendo aqui, vocês vão pegar da página 49 à página 54. Aí, nas próximas aulas, eu vou passar a atividade abordando essas daqui, certo? Essas explicações daqui, para que a gente possa ver os outros componentes do sistema circulatório do corpo humano. E aí a gente finaliza mais esse sistema do corpo humano. Lembrando que eu vou passar também uma atividade lá no grupo, viu? Para que vocês possam desenhar e também escrever aí um mapa mental, ok? Então, continuem se cuidando, saudade dessa turminha cheia de energia. Participem, mandem para o meu privado que eu pedi lá, tá certo? No grupo. Fiquem com Deus, abraço.